Sérgio Moro. O Moro deu uma entrevista hoje à Rádio Capital FM, não é isso o nome da rádio? De Mato Grosso, de Cuiabá. É isso mesmo, Rádio Capital FM de Mato Grosso, no Cuiabá. Ele disse que o PT pode tentar reescrever a história, mas todos sabem a verdade. Vamos ouvir o ex-juiz da Lava Jato, pré-candidato à presidência da República pelo partido Podemos. Os maiores escândalos de corrupção da história do Brasil ocorreram no governo do PT. Tá? Os fatos são inegáveis. A Petrobras foi saqueada. Criminosos confessaram os seus crimes. Até devolveram dinheiro. Teve um gerente da Petrobras que devolveu 100 milhões de dólares. Teve gente dentro do PT que falou que grandes empreiteiras como a Odebrecht disponibilizaram 300 milhões de reais. Oriundos de suborno, casos de corrupção. Esses fatos podem querer reescrever a história, mas todo mundo sabe a verdade. Nessa mesma entrevista, o Moro também comentou uma reportagem publicada hoje pelo jornal Folha de São Paulo, requentada. Na verdade, não é uma informação nova. O próprio Jair Bolsonaro, presidente da República, replicou recentemente um vídeo em que o doleiro Alberto Youssef trata dessa doação que ele fez em 1998, mais de 20 anos atrás, na campanha do então candidato ao Senado pelo PSDB do Paraná, Álvaro Dias, hoje um dos principais entusiastas da candidatura presidencial de Sérgio Moro, um valor pouco acima de R$20 mil de duas empresas de Alberto Youssef que foram para horas de voo de jatinhos de Youssef que foram usados por Álvaro Dias, então candidato. Essas doações foram devidamente declaradas à Justiça Eleitoral e o caso foi arquivado depois, no ano de 2004, pelo Ministério Público Federal por falta de provas. Mas Jair Bolsonaro está usando essa doação eleitoral de Alberto Youssef, que não foi caixa 2, não foi nada disso, foi uma doação declarada na Justiça Eleitoral. Bolsonaro está usando isso para tentar atingir Sérgio Moro, e os bolsonaristas nas redes também fizeram barulho com isso, e a Folha de São Paulo transformou hoje em reportagem. O Moro precisou dizer o óbvio, que em 98 ele, Moro, não conhecia o Álvaro Dias, ninguém sabia quem era Alberto Youssef naquele ano, e a Lava Jato não funcionava em 1998. Então essas relações, essas ligações, no entender de Sérgio Moro, não fazem o menor sentido. Vamos ouvir o que disse o ex-juiz da Lava Jato sobre esse assunto. Como não se tem o que falar do meu trabalho lá na Lava Jato, nesse combate à corrupção, do meu compromisso com o combate à corrupção, o pessoal fica lá buscando esse fato de 98, né? Eu nem conhecia o senador, ninguém sabia quem que era Alberto Youssef na época. Alberto Youssef começou a ser processado em 2003, no caso Banestado, depois foi condenado também, preso na Lava Jato. Eu decretei a prisão do Alberto Youssef 2 vezes, em 2003 e depois em 2014. Se ele foi preso e pagou pelos crimes dele, não pagou tudo que ele deveria, tá? Porque ele fez acordo e fez acordo com o Ministério Público e revelou o maior esquema de corrupção da história do país durante o governo do PT, tá? Ainda assim, ele ficou 4 anos preso. Qual criminoso de colarinho branco fica 4 anos preso no Brasil? O Lula não ficou isso. O Cunha não ficou. Não, o Cunha acho que ficou até mais de 3 anos, né? O Cabral está ficando, mas é muito raro que pessoas que cometem crimes sejam acusados por corrupção, sejam punidos. Então, assim, essa matéria, né, eu tenho dito, a gente não vai nesse projeto atacar jamais a imprensa. Acho que a imprensa faz o seu papel, né, divulgando fatos, revelando fatos, fazendo essas matérias. Mas, assim, a minha relação com o Alberto Youssef, eu posso resumir. Eu prendi ele 2 vezes. E se eu não tivesse feito isso, ele nunca teria respondido pelos seus crimes. E se eu não tivesse feito isso, esse maior escândalo de corrupção da história do Brasil
que ocorreu durante o governo do PT, durante o governo do ex-presidente Lula, isso nunca teria sido revelado, isso nunca teria sido descoberto. Tá aí a resposta de Sérgio Moro. Sérgio Moro, desde que se filiou ao Podemos e entrou para a vida político-partidária, ele não está deixando passar nada. Toda pancada que tem levado, ele tem dado a devida resposta. Também destaco a fala do Moro nessa mesma entrevista à Rádio Capital FM de Cuiabá, do Mato Grosso, o Moro voltando a dizer que Jair Bolsonaro, quando ele, Moro, era ministro da Justiça e da Segurança Pública, queria que ele fizesse a coisa errada. Vamos ouvir esse trecho da entrevista de Sérgio Moro. Os crimes. Eu fui para o governo com essa expectativa de que eu teria o apoio do presidente. No entanto, isso ficou muito claro, né? Logo após que eu havia entrado, eu não tive mais o apoio do presidente da República. E a partir de determinado momento, eu passei a sofrer até sabotagem. Então, eu estava lá dentro do governo, defendendo uma pauta que era fiel ao compromisso que eu tinha quando eu ingressei no cargo, que era um compromisso com a população brasileira. O que ela queria? O que as pessoas querem? Querem um governo íntegro e querem que a corrupção seja combatida e não tolerada. E a gente viu esse governo, ao contrário, ele desmantelou o combate à corrupção e ainda o presidente queria que eu fizesse coisa errada. Eu não vou ficar no governo pelo cargo. E eu não entrei no governo por conta do Bolsonaro. Eu entrei para defender princípios e valores que são da população brasileira. Quando chegou um momento que era me dada a escolha, ou você fica como cúmplice de coisa errada, eu não estou lá para proteger ninguém. O próprio presidente reclamou de mim esses dias, expressamente, dizendo que eu não protegia ele e a família dele, da Polícia Federal, da Receita Federal, que é um absurdo. Ninguém tem que ser protegido de nada. Se alguém cometeu algo errado, tem que ser investigado e a pessoa tem que ser responsabilizada. Então, quando me foi colocada essa opção, ou você fica nessa condição, ou você sai, eu prefiro sair. Eu não fui lá por cargo, eu fui por um projeto. Tá aí Sérgio Moro mais uma vez comentando esse assunto que certamente será bastante explorado na campanha do ano que vem, a sua participação e consequente saída do governo de Jair Bolsonaro. Ainda na noite de ontem, o Cláudio Dantas escreveu um artigo opinativo sobre aquela notícia que nós noticiamos ontem, sobre o ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União, que acolhendo um pedido do procurador junto ao TCU, Lucas Furtado, que na verdade nem era o procurador natural desse caso, mas se atravessou o processo e fez essa orientação para o Bruno Dantas, devidamente acolhida por ele, para determinar que a consultoria para onde Moro foi trabalhar, depois que deixou o governo, revele quanto pagou para o Moro, quando o Moro deixou a consultoria agora, recentemente, antes de se filiar ao Podemos. O Cláudio, então, escreve: TCU virou casa da mãe Joana, e ele detalha para a gente aí como que o procurador Lucas Furtado, sem ser o procurador natural desse caso, acabou fazendo essa recomendação que foi acatada por Bruno Dantas, que chegou ao TCU com as bênçãos de Renan Calheiros e que inclusive estava naquele jantar recente em São Paulo, de domingo, em homenagem ao ex-presidiário Lula, jantar esse organizado pelo grupo Prerrogativas. Eu concluo as notícias relacionadas à corrida presidencial de 2022 com a informação de que o MDB está enxergando machismo em ataques à sua pré-candidata ao Planalto, a senadora Simone Tebet. Vamos colocar na tela, por gentileza, essa nota que nós demos também ainda na noite de ontem aqui no site do Antagonista. É uma informação da Cruzoé. O MDB usou as redes sociais para classificar como machistas os ataques sofridos por Simone Tebet. A Simone, que deu uma declaração a um jornal português nessa semana, dizendo que ninguém imaginava que Jair Bolsonaro seria o pior presidente da história. Em razão desse ninguém imaginava,
gente da esquerda à direita, ao centro, enfim, foram várias as críticas à senadora Simone Tebet por essa declaração, e o MDB, então, enxerga que há nesses ataques à senadora um quê de machismo.